Amém, queridos? Abra comigo, só pode sentar, por favor. Antes de começar, as crianças podem subir, se ainda não subiram, estão abençoadas. E antes de começar, queridos, eu queria fazer um desafio a todos nós. Evangelho é renúncia, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Então eu queria te desafiar essa noite, você renunciar o seu celular. Só durante a mensagem, eu não vou levar, ninguém está pedindo uma oferta do seu celular. Mas eu queria te desafiar a deixar o seu celular aqui na frente. Para você não cair na tentação e não errar nesse sentido, como eu erro muitas vezes. De pegar e de olhar ali o Cartola, olhar o Globo Esporte, olhar o Instagram, olhar o Facebook, o que quer que seja. Ninguém vai roubar, queridos. Nós somos cristãos. Amém? Mas por via das dúvidas, fica de olho. Se você estiver disposto, eu prometo que eu não vou chutar nenhum deles. Se eu chegar perto, vocês dão um gritinho aí para eu não dar aquele chutinho de centroavante. Mas vamos à mensagem, amém? Abra aí, queridos, a palavra do Senhor, num texto que você gosta bastante. Pode abrir o que você quiser aí. Não, brincadeira, não é tão assim. Abre comigo em 1 Samuel 25. E acho que é a primeira vez eu vou ministrar uma mensagem bastante contextualizada. É só em cima desse texto. Em um momento ou outro eu vou usar um outro texto para complementar, mas que Deus me ajude. Amém? Abriu aí? Pois aí, Lelê. 1 Samuel 25, do versículo 2 ao 14 e o 17. Jesus, eu ia tentar ler lá, mas deixa quieto. Todo mundo abriu? Ou todo mundo está vendo aqui atrás? Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Repara nos detalhes do texto, querido. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor. E esse Senhor é minúsculo, está se referindo a Nabal. Muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que está tosquiando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhes dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e ao chegarem relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. E o último versículo 17. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Esse é o servo falando. Pois a destruição paira sobre o nosso, obrigado Pedro, sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. E essa minha mensagem hoje, queridos, ela é baseada em 6 pontos.
Eu vou usar para cada um dos pontos 20 minutos, então nós vamos levar 2 horas, amém? Não, estou brincando, gente, calma, temos uns empolgados, mas vai ser rápido, assim espero. O primeiro ponto que eu quero abordar com todos nós aqui, eu não sei se vocês entenderam o que eles estavam vivendo ali no contexto geral. Davi, nessa época, ele estava fugindo de Saul, e passando por essa região, ele frequentemente ficava em alguns lugares distintos. E ele ficou um tempo nessa região e conheceu Nabal, protegeu os rebanhos dele, os pastores que toscanejavam os animais dele. E de alguma forma eles, nem que fosse de vista, eles se conheceram. E dentro desse contexto, o que acontece é que Nabal, pela sua arrogância ali, ele refuta Davi. Em última análise, o que se passa nessa questão é um caso de vida ou morte. Eles passavam por um momento de trevas, de crise, de conflito, de problemas. E eu vou te dar 6 pontos para a gente sair, evitar que eles aconteçam antes deles acontecerem, ou se nós estivermos já inseridos no problema, para nós tratarmos disso e mudarmos, amém? Então, primeiro ponto, considere o fato. Se você anota no celular, eu te aconselho, pega um papel, meu caderno está ali atrás, lá da minha esposa, pode pegar uma folha lá, eu só não tenho caneta para todo mundo, mas tem caneta da recepção, anote. É importante nós anotarmos, porque dessa forma, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos, ele entra nos nossos corações, nas nossas vidas de uma forma mais intensa e tem um efeito muito maior. Então, primeiro ponto, considere o fato. Esse último versículo que eu li, 1 Samuel 25:17, diz assim: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o Senhor e sobre toda a sua família. Se nós olharmos para os animais, se nós olharmos para um ambiente onde só existem animais, nós vamos avaliar eles de que forma? Quem é que é o rei da selva? É o leão. Por quê? Por quê? Porque falaram rei leão? Porque o leão, ele é o animal nesse meio mais imponente. E realmente, de fato, ele é um animal que ele não é o mais veloz, ele pode não ser o mais forte, mas quando ele ataca, ele mata. Então, de uma forma ou de outra, ele é o animal que impõe medo. E nós olhamos muitas vezes para as circunstâncias dessa forma. Nós olhamos para um animal, ele impõe medo. Nós olhamos para um urso, se tivesse do seu lado direito um urso, do seu lado esquerdo um leão, você fugia para onde? Para frente, ó, tem gente que está esperta, né? Mas também existe uma questão nesse fato que é importante. O urso, se você corre, ele corre atrás de você. Ele corre pouco, porque ele é grande, né? Mas se ele te pegar, e o leão, se você demonstrar medo, ele te ataca. O que eu quero dizer com isso, queridos? No começo do meu casamento com a Rê, nós, em algum momento, não vou expor ninguém, tá, amor? Fique em paz. Só você. No começo do nosso casamento, a Rê chegou empolgada para mim. Nós soubemos de um local que recolhia animais que foram largados na rua, nos cantos, em vários lugares. E esse local, eles pegaram uns 5 filhotes, 6 filhotes, alguma coisa assim. E a Rê chegou para mim e falou: ai, amor, vamos adotar um? Eu falei: amor, você que sabe, não vejo problema, mas você que sabe. Por que esse você que sabe? Porque ela tem uma alergia à pelugem de animais. E ela realmente fica endemoniada quando os animais chegam perto dela. Despiroca, fica com bolha, um monte de coisa.
E ela falou, não, amor, eu quero. Eu falei, tá bom. Então vamos pegar, mas é o seguinte, vamos pegar 2, por quê? A gente trabalha. Imagina a gente deixar o animal em casa o dia inteiro sozinho. Naquela época a gente ainda fazia faculdade. E a gente saía de manhã às 7 e chegava à noite às 11 e pouco. Então, pensa, um animal sozinho dentro de casa, ele ia endoidar. Aí nós pegamos 2. E quando nós pegamos, só amores. Pequenininho, lindos. Alguns irmãos daqui da igreja conheceram, viram, estiveram com a gente em casa. E lindos, muito amorosos, muito queridos, assim, como a grande maioria dos animais, fazem festa e aquela história toda. Mas eles eram o quê? Pequenininhos. E como eram vira-latas, a gente não tinha ideia do tamanho que eles iam ficar. Com o passar do tempo, esses endemoniados, esses cachorros cresceram. E o que aconteceu? O que aconteceu, amor? Você lembra? Um belo dia a gente saiu para trabalhar, uma segunda-feira. E eu cheguei no escritório, eu me dei conta de que eu tinha esquecido meu notebook. Aí lá volto eu, deixei a Rê, a gente trabalhava no mesmo lugar, deixei a Rê, voltei para casa. Eu cheguei em casa, nessa época a gente já prendia os cachorros na varanda de casa. E eu cheguei em casa, o que tinha acontecido? Os cachorros estavam soltos, dentro de casa. De alguma forma eles conseguiram abrir aquela porta, entraram. E a minha árvore de Natal linda, maravilhosa, que tinha 3 bolinhas só, ela estava no chão, toda destruída, comida, aquele negócio. Aí eu já me enervei um pouco, né? Josh, Lana, vem cá e tal. Aí os 2 cachorros se brigavam, eles baixavam e davam aquela rajadinha de cocô. Então, além da árvore, teve o cocô, o xixi, os 2 correndo, já um pouco grandes. E enfim, vocês vão entender mais pra frente do porquê que eu estou falando isso. Em contrapartida, hoje, há 1 ano e meio atrás, nós ganhamos uma Shih Tzu, pequenininha. Ela já tinha 1 ano e pouquinho. E ela está do mesmo tamanho. Pequenininha. Não nos dá problema nenhum. Meus gastos com ela são mínimos. Eu comprei uma ração para ela que durou quase 1 ano. Que a bichinha come pouco, bem pouco. O tapetinho higiênico dela também dura bastante. Então meu gasto com ela é mínimo. E vocês vão entender o do porquê de eu estar falando deles, do Josh e da Lana, que foram os 2 primeiros cachorros que eu peguei, e da Luna. Eu vou continuar. Quando nós, homens, por exemplo, se nos Estados Unidos tem uma hipótese de um terremoto, o que acontece? Caos. Depende. Se eles conseguem identificar antes que esse terremoto está a caminho, que isso vai acontecer, eles informam. Ou, por exemplo, um furacão. Teve o furacão Irma lá, né, esses tempos atrás. Essa semana tivemos um tsunami na Indonésia. Ore pelos irmãos da Indonésia. E os não irmãos também. Ore pela Indonésia. Mas se nós descobrimos antes, se de alguma forma nós conseguimos identificar que está vindo na nossa direção um tsunami, ou um furacão, o que nós fazemos? A gente foge, a gente corre. A gente se prevê, a gente constrói um bunker, alguma coisa. Nos Estados Unidos, quando tem essas coisas, eles decretam um estado de, não é calamidade, tem uma outra palavra, de emergência, e aí todo mundo sai, que fica o estado inteiro lá vazio, a Deus dará, até acabar o negócio. E na nossa vida, queridos, não pode ser diferente. Porque quando nós identificamos uma crise, um problema pequeno, alguma coisa que está começando, é nesse ponto que nós precisamos agir. E lembra que eu falei do Josh e da Lana? Eles eram pequenininhos. Logo que nós pegamos eles comeram chinelo, comeram sapato. Mas é o quê? Ai, que lindinho, é tão pequenininho.
E eu não avaliei uma questão posterior que poderia acontecer. Eles comeram uma parede da minha casa. Eu acho que eu adotei o demônio da Tasmânia. Então, se no começo nós avaliamos o fato, nós levamos em conta o primeiro ponto, aquilo que está se passando, aquilo que está começando, aquilo que está dando início, nós conseguimos intervir nesse sentido, para o bem e para o mal. A nossa intenção aqui é de fato que isso seja imposto, que haja uma intervenção para o bem. Se alguém tiver com desejo de intervir para o mal, a gente ora por você no final, porque não é isso que pode acontecer. A história de Abigail nos mostra um personagem muito importante e especial, que é quem? Não, Nabal é um tolo, o texto diz. Eu vou chegar nele lá no final. Mas o empregado. Nós lemos esse texto e muitas vezes nós passamos despercebido. Mas quem levou em conta o que havia acontecido? Um empregado. Um único empregado mudou a história, mudou o futuro de morte que estava estabelecido sobre eles ali. Abigail, ela não iria sofrer nada nesse ataque de Davi, porque Davi vinha para matar os homens. Mas poderiam acontecer coisas piores com ela. Ela poderia se tornar uma escrava, ela poderia ser subjugada à prostituição, poderiam acontecer diversas coisas com ela. Mas o fato é que esse empregado, ele leva em... Gente, eu vou falar, eu sou carente. Se vocês não me respondem, vou pedir resposta. Vamos lá, escolinha dominical. Esse empregado, ele levou em consideração. Não despreze nada que acontece na sua vida e ao seu redor. E quando eu meditava hoje na mensagem, agora à tarde em casa, eu até falei isso para Rê. Na hora que eu estava nesse ponto aqui, Deus falou assim para mim: Tiago, a omissão é o primeiro passo para a destruição. Eu falei: Jesus. E vocês vão entender nesse texto que de fato, se ela se omitisse, ou se o empregado se omitisse, o que era o futuro deles? Iminente. Destruição. A omissão, queridos, ela é uma variável da mentira. E a mentira é errado. Se você quer mentir para se favorecer, ou se você está mentindo para proteger alguém, ou se você está mentindo porque você é um mentiroso, está errado. Você vai colher exatamente aquilo que você está semeando: morte. Então eu quero deixar bem claro isso para você: não despreze aquilo que acontece ao seu redor. Se nós olharmos para Joabe com Davi, quem era Joabe na vida de Davi? Davi já era rei da nação, Joabe era o chefe do exército e primo de Davi. E em uma determinada situação, Absalão estava morando longe de casa há 2 anos. E para Joabe estava o quê? Muito cômodo, estava confortável. Eu sou o chefe do exército da nação de Israel, nós temos o favor do Senhor, nós entramos nas guerras, nós vencemos, a gente quase não perde nada, Davi está bem, está reinando, para que eu vou me meter num caso de família? E o que Joabe faz? Ele chama Davi. Na realidade ele pega uma mulher, conta uma história para ela contar para Davi, e aí ela fala para Davi: Davi, você é esse homem. Aí Davi na hora saca tudo, chama Joabe e fala: foi você que armou isso, né? Foi eu. Me chame Absalão, peça que ele volte para cá. Uma intervenção mudou a história na vida de Absalão. Se nós olharmos ainda Natã na vida de Davi também, Natã intervém numa situação que ele não tem nada a ver. Ele foi instruído por Deus, ele foi orientado por Deus, e ele chega diante de Davi, conta também uma história, uma parábola. E aí Davi fala: esse homem merece a morte, 4 vezes aquilo que ele semeou. Aí o Natã também fala o quê? Você é este homem.
Intervenções na palavra nós vamos ver de ponta a ponta de homens e mulheres que entram em situações que não tem nada a ver com eles, que era muito confortável para eles. E quem lembra de Esther, da situação de Esther? Esther estava confortável, era a esposa do rei, o que ia acontecer com ela? Nada. Eles iam tentar matar ela dentro do palácio? Iam? Quem é louco disso? Não ia, então ela estava tranquila. Estava tranquilo, estava favorável. De boa na lagoa. E ela não se omite. Ela intervém, vai diante do rei, ela se expõe, ela poderia morrer. E moral da história, ela intervém no caso, e Israel pode se levantar, pode se preparar para uma guerra que era iminente. O que de fato antes não iria acontecer, mas nesse caso acontece. Então Abigail leva em consideração e ela intervém. Considere, queridos, todos os conflitos que nós vivemos. Eles podem ser facilmente resolvidos se nós os considerarmos no começo. Quantas vezes eu sou um cara, às vezes, muito agressivo, muito duro. Isso fazia parte da minha natureza caída ainda, adâmica. Eu tenho melhorado muito, mas às vezes eu dou um fora em alguém e nem percebo. E se logo no começo eu vejo isso, eu percebo, eu chego na pessoa, eu peço perdão, está resolvido. Só que se eu deixo aquilo ali se remoendo, criando morada, sendo gerado no coração dela, o diabo atuando no ouvidinho dela, o que acontece? Na visão dela, o Tiago se tornou o enviado de Satanás. E aí pode se acarretar em 200 coisas, inúmeras questões podem acontecer. A pessoa pode se revoltar, a pessoa pode querer me matar. Nesse mundo que nós vivemos, é ou não é verdade? Então, queridos, considere os fatos, considere tudo aquilo que acontece com você no começo. Segundo ponto, tome uma atitude. Seja homem. Fala para o irmão do seu lado aí, ainda que seja mulher, seja homem. Fale para ela assim, para ele do seu lado. Seja homem. E esse homem, queridos, é o homem segundo a criação de Deus lá atrás. Amém? Homem e mulher os criou e só existia Adão. Ele era o homem é a criação que eu estou dizendo. Então seja homem, tenha hombridade, humanidade e tome uma atitude. Veja, 1 Samuel 25:18. Imediatamente Abigail pegou. Ela partiu, ela na hora que ela soube, o que relata o texto? Imediatamente. Imediatamente é o que? Demorou meia hora? 2 dias? Uma semana? Não, imediatamente é agora, na hora, aconteceu, me perdoa. Eu fiz, aconteceu, ou se for um problema, ou se for um caso, ou se for uma crise, tome uma atitude. Não se esconda, não se omita, não tenha medo. Amém? O medo não provém de Deus. Como eu mencionei, o Josh e a Lana, eles começaram a nos trazer alguns prejuízos. No começo, um chinelinho, um sapato, ali eles foram comendo. Ah, mas é Havaianas, aquela Havaianas na época ainda era R$10, R$12, R$15. Não que isso não seja dinheiro, mas eu mesmo quase não uso chinelo. Então eu falei, deixa eles comerem agora, faz de brinquedinho para eles e tal. Mas com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Eles não se contentavam mais, o Josh e a Lana, com o chinelo. Aí eles começaram a comer outras coisas, roeram móvel, comeram uma parte do sofá, tentaram pegar várias coisas em casa, até que finalmente comeram a parede de casa. E queridos, quando eu digo que comeram a parede, eles comeram. O Pedro e a Rebeca lembram. Ficou um buraco na parede. Eu demorei acho que uns 6 meses para conseguir que a massa endurecesse ali dentro, porque fez um buraco. Eu falei, como é que vocês conseguem isso? Os cachorros não tinham dentes caninos, eles tinham, sei lá, alguma outra coisa. Mas o fato é que eu demorei a tomar uma atitude. E o que isso me acarretou? Prejuízo. Nesse caso, prejuízo financeiro.
Se Abigail não tivesse tomado atitude, ela seria prejudicada na sua vida, na sua existência. Então, queridos, tome uma atitude. Seja homem, não deixe o tempo passar. Existe um versículo do inferno mencionado nessa terra que é: o tempo cura todas as coisas. Isso é verdade? Diz uma passagem na Bíblia que diz isso. Eu quero te perguntar, se começar um incêndio aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos lá para fora. O tempo cura. Vai dar tudo certo. É? Não é assim, as coisas não acontecem dessa forma. O amor é uma decisão, assim como o perdão é uma decisão. O tempo não cura todas as coisas. Na realidade, o tempo, ele obscurece muitas coisas nas nossas vidas, e nós achamos que isso está tranquilo, controlado, guardado, quando na verdade não está. Nós podemos, em cima dessa história, tirar algumas lições. Da história minha, da Rê com o Josh, com a Lana, e da história de Abigail. Como eu disse, nós demoramos algum tempo. Mas Abigail, ela foi diferente, ela fez diferente. Ela não perdeu tempo. Ela nos mostra que nós não podemos descansar diante de uma situação adversa, diante de um momento crítico. Ainda que não seja uma crise, ainda que não seja a Terceira Guerra Mundial, ainda que o mundo não esteja ruindo, nós não podemos nos omitir. A gente não pode cantar a musiquinha, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Aquele pagode dos irmãos lá. O tempo, queridos, não é o melhor remédio. Os anos não irão nos tratar, eles não irão resolver. As posturas que nós temos em relação aos conflitos, em relação às nossas vidas, determinarão a resolução ou não da nossa história, em todos os aspectos. Nós vemos muitos homens e mulheres: eu não tive oportunidades nessa vida. Mas espera lá, você terminou o colegial? Não. Depois que você terminou o colegial, você tentou fazer como é que é o nome? Que você faz rápido lá, 6 meses, fugiu a palavra. Supletivo? Não. Não, eu fiz supletivo. Tá, o que mais você fez? Nada. Pô, você não tentou fazer uma faculdade, você não tentou fazer nenhum curso profissionalizante, curso técnico, nada. Não, nada. O que você acha que vai acontecer? Você vai ganhar na loteria? Você pode até ganhar, queridos. Mas se você não tiver instrução, se você não tiver condição, aquele dinheiro você vai queimar rapidamente. As posturas que nós tomamos hoje determinam o nosso amanhã. Diante de tudo, diante das crises, diante dos momentos bons da vida, diante de tudo, a decisão, a postura que nós tomamos hoje determina o que nós viveremos amanhã. Se você quer um futuro melhor, você precisa começar hoje a construir um futuro melhor. Não adianta, eu com a Rê, nós tivemos o Isaac. Aí de sopetão, Isaac nasceu. Vamos lá. O que ele precisa para viver? Na hora que ele nasceu, eu vou pensar no que ele precisa para viver. É assim que funciona? Não dá. Nós não podemos caminhar dessa forma. Nós não podemos nos omitir as situações e as circunstâncias da nossa vida. Amém? Nós não podemos, acima de tudo, queridos, nos acostumar aos conflitos. Não, isso é normal, isso é natural. Não, não é. Esse é o padrão caído do mundo, esse é o padrão caído em Adão. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos viver isso. Intervenha. Eu brinquei com a Rê, eu tive que dizer para ela umas 3 vezes essa frase para ela entender na tarde. Mas, usualmente, se nós nos acostumamos com os conflitos, nós deixamos passar.
E aí lá na frente a gente vê a situação desmoronando, o prédio ruindo, caindo. E aí, presta atenção, queridos, que a frase não é simples. Nós nos arrependemos e com isso nós amargaremos o remorso, o arrependimento de com pesar, contrito e desgosto não termos feito nada antes. Deu para entender? Não, então vamos lá de novo. Intervenha para que você não tenha no seu coração daqui a algum tempo o amargo remorso do arrependimento de com pesar, contrito, desgosto não ter feito nada antes. É tudo um sinônimo de remorso. Amargura. Você se arrepende. Puxa, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse conversado, se eu tivesse investido dinheiro nisso, se eu tivesse feito diferente, a coisa não seria como ela é hoje. Não viva amanhã o remorso em cima de uma omissão que você viveu hoje. Tome uma atitude. Hoje você muda o seu amanhã. Terceiro ponto, queridos, 1 Samuel 25, 18b. Eu quero te dizer que em cima das circunstâncias que nós vivemos, dos problemas, das crises, a solução está mais perto do que você imagina. Fale para o irmão do seu lado isso. A solução está mais perto do que você enxerga. 1 Samuel 25, 18b. Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Perceba que tudo isso ela não demorou para fazer. O texto não diz que ela demorou alguns dias. O começo desse versículo diz imediatamente, está lá no telão aqui atrás. Imediatamente Abigail pegou. Então se você pega aquilo, que significa que aquilo está o quê? Ao seu alcance. Aquilo que você precisa para resolver a sua vida está diante de você. Não, eu acho que você não entendeu. Aquilo que você precisa para mudar a sua vida, para estabelecer um futuro melhor, está diante das suas mãos. É uma questão de você tomar atitude. Imediatamente, Abigail pegou. Imediatamente no grego quer dizer... Eu não sei, eu não li, eu acho que é imediatamente. Mas tome postura, queridos. Não demore. Nós usualmente olhamos para os nossos problemas e nós perdemos a visão. Nós não conseguimos enxergar uma solução. Nós não conseguimos ver nada, porque nós achamos que a solução tem que ser um milagre. Jesus vai aparecer aqui, igual o ET, vai esticar o dedinho, vai tocar em você assim, e vai resolver o seu problema. Ei, o seu problema foi você quem gerou. Ou ainda que não tenha sido você quem gerou, se isso recai sobre você, a responsabilidade de resolver é sua. Jesus, ele te instrui. De fato, Jesus fala. Nós servimos a um Deus que é vivo, a um Jesus que morreu, mas ressuscitou. Ele fala. Mas ele não vai chegar aqui e fazer por você. Ele não vai tomar o negócio da sua mão. Daqui que eu resolvo. Não aguento mais. Você é muito tolo como Nabal, ignorante. Eu vou resolver para você. Ele faz isso. Alguém já viveu uma experiência dessa? Eu nunca vi. Nem na Bíblia. Então, queridos, tome atitude, tome postura. Quando os conflitos nos acometem, nos pegam de surpresa, eles vêm sem hora. Ou um terremoto, um tsunami avisa, ó, dia tal eu estou chegando aí. É? Não. De repente a morte acomete alguém, um parente, um primo, um conhecido. Nós nunca estamos preparados necessariamente para isso. Existem coisas que nós nos preparamos.
Existem coisas que nós podemos ver e conseguimos identificar elas, mas outras não. Só que quando acontece isso, queridos, nós ficamos refém, porque a gente olha e fala: eu não sei o que fazer, eu não tenho a resposta. Qual é o motivo? Qual é a solução disso? Enquanto não encontramos a resposta ou a solução do problema, nós ficamos estagnados. Mas eu quero te mostrar que isso acontece porque a gente se descontrola. Porque se a gente mantém um controle, a coisa não se descontrola. O problema se torna resolvível. E às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Se nós dermos um passo atrás, às vezes nós até vamos entender a questão do problema, mas ainda assim nós não temos as armas para resolver ele. Talvez acontece. Possivelmente tenhamos alguém hoje aqui passando por um conflito, por uma situação adversa, por um problema, por uma crise. E mais uma vez eu quero te dizer, a solução ela está mais perto do que você imagina. Como Abigail, nós precisamos diagnosticar a causa. Qual era a causa do problema de Abigail? Qual era? Quem que acarretou o problema? Nabal. Então ela identificou um problema, certo? Nabal respondeu de forma dura, áspera, refutou as pessoas que estavam as pessoas que Davi havia enviado. Ela falou: bom, o problema é esse. Ela deu um passo para trás, ela saiu do centro, ela falou: eu não sou o ator principal desse caso. No máximo eu sou um coadjuvante. E quando ela tirou o dela da frente, assim, quando ela tirou, meu Deus, sou eu, ela deu um passinho para trás e ela falou: tá, é simples, uns pães ali, vou pegar e vou subir, vou falar com Davi. Entenda, queridos, nessa época, as mulheres, elas não eram muito mais do que um escravo, do que um servo para os seus senhores. Elas inclusive tratavam os seus maridos como senhores. Só que um contraponto também ela não foi insubmissa. Mais para frente eu vou entrar nesse contexto. Mas ela avalia a questão, ela tira o dela de perto. Em primeiro lugar, ela faz uma pergunta para si mesma, e nós podemos fazer isso. Em primeiro lugar, façamos perguntas a nós mesmos. Dialogue consigo mesmo sobre as ações recentes, os problemas, os encontros, as tarefas que têm relação com o problema ou o conflito que você está vivendo hoje. Isso te coloca lá no início de tudo. Como a Abigail fez, qual foi o problema? Foi Nabal. O que aconteceu? Isso. Ela foi no começo da crise. Nessa história não existem vítimas. Você não é vítima, eu não sou vítima, mas nós fazemos parte do caso. Amém? Se coloque dessa forma para todos os conflitos que você vive. E você vai ver que você vai encontrar a resposta para eles de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Segundo ponto, vá às questões externas, porque Nabal foi grosso com Davi. Davi era do círculo deles ali? Não, Davi vinha de fora. Ele não fazia parte do epicentro deles ali. Então vá às questões externas, algo que tenha partido de alguém próximo a você, um amigo, um irmão, um parente, um chefe, um líder, um sublíder, qualquer coisa. Faça perguntas a pessoas próximas de você, ou os envolvidos com o conflito. Mostre-se interessado em ser urgente no diagnóstico, para que você possa encontrar o remédio correto. Lembra do que eu falei outro dia, queridos? Numa mensagem que eu ministrei a respeito de vozes. Eu vejo vocês. Vejo ou não vejo? Mas eu não me vejo. É ou não é verdade? Eu vejo minha mão, eu vejo meu braço, mas o meu rosto eu não vejo. Então eu vejo muitas vezes o cisco que está no seu olho, mas a ramela de catota no meu bigode eu não vejo. O problema que está em mim, debaixo do meu nariz, eu não enxergo. E quem que pode me ajudar? Vocês. Quem?
A Rebeca vai, sai de perto de mim. Ela detesta a ramela. Do Isaac tenho eu que limpar tudo. Abigail, queridos, ela não teve problema com o conflito. Ela não teve participação no conflito de Nabal, mas ela foi conflitada pelo empregado da casa. Ela podia falar: quem você pensa que é? Vocês lembram da história de José? Lembra? O Zé do Egito? O que aconteceu? A mulher do Boitifar, se é que vocês me entendem, ela atacou José. José era o empregado. Não tinha o que ele falasse que daria resolução para ele, daria ganho de causa para ele. Ele simplesmente fugiu. Nesse caso aqui é semelhante. Se Abigail toma uma postura de incriminar o empregado ali, o que acontece com o empregado? Ele ia morrer antes dos outros só. Mas ela não se sentiu afrontada com o conflito. Ela foi adiante. Ela somente tomou conhecimento de uma informação que chegou pelo seu empregado. E onde estava a solução? Abigail era uma mulher, como as mulheres dos nossos dias, elas são frágeis. Isso não significa que elas sejam fracas. Mas as mulheres naquela época ainda eram frágeis. E ela não tinha, no nosso âmbito de visão aqui, se a gente olhasse para aquele contexto, a gente ia dizer: Abigail não pode fazer nada. Não é ela que tem a solução. Quem teria a solução seria Nabal. Porque ele é o chefe, ele é o cara dali. Mas Abigail, ela toma uma postura. E em 2 pontos nós, dentro desse terceiro ponto, terceiro ou quarto já? Terceiro. A solução pode estar próxima. Aí dentro desse terceiro ponto tem 2 pontos. Ponto A, para não ficar 1 e 2 também. Não perca tempo, como eu disse, imediatamente tome postura, tome a dianteira. E o segundo ponto é: a solução está mais próxima do que você imagina. Ela não demorou para conseguir os itens que precisava. Ela não foi atrás de um empregado: faz isso, faz aquilo, busca lá na despensa. Não, ela foi direto, pegou, preparou o camelo lá, enfiou os negócios lá e falou: vai na minha frente que eu já vou. Muitas vezes a solução é o simples, o necessário e suficiente para ser essa resposta. Veja só, queridos, uma historinha. Quem já desceu para o litoral debaixo de neblina? Eu desci uma vez, eu não consegui, sem brincadeira, eu estava aqui dirigindo, o carro estava aqui na minha frente, eu não enxergava o carro. Então assim, 20 por hora era arriscado já. Mas existem alguns estudiosos que mostraram, que estudam química, física, e eles mostraram que uma neblina nesse nível, em 7 quarteirões, elas não enchem um copo de água. O problema, aos nossos olhos, pode ser gigantesco, mas ele é pequeno e ele é simples de ser resolvido. Se nós nos munirmos das armas certas, e quando eu falo de armas aqui, não estou falando de guerra, tá, queridos? Não vou criar uma guerra contra a pessoa para resolver o meu problema. Mas se nós tivermos as informações corretas, a direção certa, nós iremos resolver esses problemas. E o Senhor nos diz assim, Mateus 14, 27, coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo, arregace as mangas, tome uma decisão agora, hoje, e resolva o seu problema. Resolva a sua questão, resolva a sua situação. Nos conflitos, muitas vezes, nós sabemos a causa, mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas e esperamos frutos diferentes. Sabe o que é isso? Loucura. Quem é que planta uma semente de maçã e espera colher laranja? Se você quer colher alguma coisa diferente amanhã, você precisa mudar hoje o que você está plantando e semeando. Um reverendo americano, um tal de Albert Einstein.
Ele não era reverendo, tá? Ele disse assim: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nós não podemos, se nós queremos mudar, se nós queremos resolver o problema, nós precisamos mudar o que nós estamos fazendo. Eu chego em casa e na maioria dos dias eu preciso mudar isso, eu reconheço. A Rebeca chega em mim, não dá 5 minutos, ela fala: amor, sai do celular. Aí eu solto assim: acabei de pegar, amor. Ou seja, eu sei o que eu preciso fazer. Algumas vezes eu faço. Até reclamei com ela. Falei: pô, mas quando eu deixo lá no quarto, você não me elogia. Ela: ah, você quer elogio? Falei: ué, por que não? Mas eu sei o que eu preciso fazer, só que eu não faço. Se nós queremos colher coisas diferentes, nós precisamos mudar o que nós estamos plantando. Faça diferente hoje e colha frutos novos amanhã. Derrama, Deus, sobre as nossas vidas inteligência e discernimento como Abigail teve, para que com pouco à nossa volta, Pai, nós encontremos a solução dos nossos problemas. Tenhamos paz, encontremos reconciliação, restauração, Pai, em nome de Jesus. 4º ponto, queridos: não procure pessoas erradas. 1 Samuel 25:19. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Quando Josh e Lana, lá em casa, começaram a nos dar problemas, nós decidimos dar um fim nos cachorros. Isso não incluía cão homicídio, tá bom? A gente não ia matar os cães, mas a gente queria dar um destino para eles. A gente não ia ter como ficar com eles, eles já estavam crescendo muito. E alguns conhecidos nossos até achavam que eles eram vira-lata de um ou pai ou mãe de raça Doberman. Doberman não, que raça que era, amor? Esqueci o nome. Não, que pastor alemão? Acho que é Rottweiler. Um amigo nosso foi em casa e ele se apaixonou. Eu falei: quer levar? Ele: não, nem a pau. Porque a bichinha era grande. Mas nesse contexto do Josh e da Lana, nós falamos com diversas pessoas, conhecidos, meus pais, os pais da Rê, os irmãos, os primos, os primos, os primos dos primos dos primos. Nós falamos com um monte de gente, pessoas da igreja, de fora da igreja. E quem pôde nos ajudar? Ninguém. Por quê? Ninguém morava em uma casa grande. Tirando meus pais, talvez, acho que mais ninguém, mas também quem morava tinha cachorro. Enfim, a gente procurou as pessoas erradas. A partir do momento que nós buscamos a pessoa certa, a pessoa que havia nos doado os cães, nós conversamos com essa pessoa, nós falamos: nós não temos condição, não financeira, mas o apartamento não vai dar conta dos dois, eles estão muito grandes, muita energia, e não tem como. E nós, conversando com ela, ela falou: manda pra gente, a gente fica com eles. Quando nós falamos com a pessoa certa, o problema se resolve com uma leveza, com uma facilidade, que é sem fim. Este é um problema que nós vivemos muitas vezes, queridos, nos relacionamentos. Nós buscamos as pessoas erradas, nós falamos com aqueles que não podem nos ajudar em nada. E nós acabamos muitas vezes, na grande maioria das vezes, disseminando mais conflito, mais intriga, do que construindo vida, do que resolvendo um problema em si. Se nós buscamos as pessoas certas, a postura de Abigail, ela nos mostra que nós precisamos ter sabedoria nesse sentido, porque ela não fala com Nabal. E eu digo mais uma vez, a postura dela não é considerada em submissão. Por quê? O texto diz: ele era justamente o causador do problema. Em um outro ponto diz que ele era tolo e ignorante. E o significado do nome Nabal é exatamente isso. Ele era um homem de pouca conversa. Cadê a passagem agora? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, versículo 17. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele.
Será que você é um homem assim, uma mulher assim? Que ninguém consegue conversar com você? Ninguém consegue te confrontar em nada? Será que você é como Nabal? Quero te dizer, cuidado. Cuidado. Famílias inteiras, queridos, se deterioram por causa disso. Muitas vezes nós conversamos muito, mas a atitude que é bom, nada. Muitas vezes nós tomamos muitas atitudes, mas em contrapartida nós não conversamos, nós não pedimos perdão, nós não nos arrependemos, nós não nos humilhamos. Famílias inteiras se destroem por causa disso. Procure pessoas relevantes e principalmente fale com Deus. Ore. Mas eu quero te dizer também em cima da oração. Oração não é a sua atitude final. Oração é uma palavra composta de outras duas, que é orar e ação. Se você ora e fica parado, Deus faz milagres, faz, de fato faz. Mas aí, Ele espera que você tome uma atitude. Deus não quer que você seja um cavalinho no freio lá, no reio, e você faça tudo que Ele quer que você faça. Como meu pai não espera que eu ande debaixo da cordinha que Ele poderia colocar sobre mim, Ele espera que eu tenha decisões de um homem maduro, de um homem sábio, de um homem crescido. Deus espera isso de nós. Afinal, Paulo disse isso. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Quando me tornei adulto, passei a pensar como adulto. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos tomar postura, tomar atitudes. Jesus orava, queridos, e agia. E Jesus orou bastante, é ou não é verdade? Nós vemos relatos inúmeros. Moisés orava e agia. Até Gideão, que era medroso, ele tinha muito medo e muito receio. Gideão orava e agia. E o que você está esperando? Qual é o medo? Por que esse medo? Eu volto a te dizer o que está lá em Mateus 7,14. Não tenha medo. Não tenha medo. Sou eu que estou com vocês. Tome uma atitude, tome postura. Mais uma vez, seja homem. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Quinto ponto, queridos. Não busque culpados. 1 Samuel 25, 24. Ela, Abigail, caiu aos pés e disse, aos seus pés de Davi: meu senhor, a culpa é toda minha. Ei, ela tinha alguma culpa? E por que a gente fica aqui apontando culpa para todo mundo? Por que a gente não chama bronca para a gente e fala: ei, a culpa é minha? A culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a te dizer. Eu acho que eu não preciso nem dizer mais nada, né, sobre esse ponto aqui, tá bom? Vamos para o próximo. A gente tem esse costume adâmico, endemoniado, de apontar para o lado e dizer que a culpa é dele ou dela. O que Adão fez com Deus? Ei, Adão, o que aconteceu? Adão vira para Deus e fala: foi a mulher que tu me deste. Essa parte da Bíblia a gente quase não lê, mas a gente aplica, que é uma beleza, né? É ou não é verdade? A culpa é toda de vocês, eu não tenho nada com isso. Até quando nós vamos caminhar dessa forma, dessa maneira? Quem aqui tem irmãos? Não na fé, irmãos de parentesco mesmo. Quando a gente era pequeno, o que a gente fazia? Quem foi que fez? Não foi eu, foi a Rebeca. E aí o que acontecia? Os dois caiu no couro. Rê, me perdoa. Libera perdão. Eu fiz isso muitas vezes. Algumas vezes, deixa pra lá. Eu fiz isso muitas vezes. A Rê também fez. A gente é criança, é natural. Você se defende. Ah, não, porque isso, que aquilo. Eu fiz muito mais que ela. Eu era muito pior, eu confesso. Meu pecado. E nós vivemos isso. Nós crescemos, nós amadurecemos. Mas nessa área, não. Porque o problema é dele. A situação é com ele. A questão é com o outro. Mas eu estou fazendo tudo certo.
Será que você está mesmo? Veja, Abigail, ela se posiciona, ela diz: ei, a culpa é toda minha. Nós não vivemos mais sobre o espírito de Adão, amém? Sobre as nossas vidas. Nós somos novas criaturas. Nós somos chamados a viver segundo Cristo, segundo Jesus, aquele Jesus que morreu no meu e no seu lugar, que tomou a minha e a sua culpa. E por que nesse aspecto a gente não vive essa verdade? A questão é sempre o outro. A questão é sempre o terceiro, o quarto, o quinto. Não eu não tenho nada com isso. Nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos entender e parar de encontrar culpados, mas achar soluções. Se queremos resolver o problema, nós precisamos olhar além de nós mesmos. Eu volto a dizer, nós não somos o personagem central da trama. Ei, Jesus já veio. Ele é o centro de tudo. Ele é a razão de todas as coisas. Nós somos meros coadjuvantes. Se nós somos usados no reino, nós somos porque Ele quis. Se nós somos quem somos hoje, foi porque Ele morreu no meu e no seu lugar. Ou seja, Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de todas as coisas. E nós nos preocupamos se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Nós ficamos com questões tão supérfluas, tão irrelevantes, buscando um causador de problemas, quando nós deveríamos buscar a solução dos problemas. Nós precisamos dar um passo para trás, reconhecer que nós não somos o central da situação e olhar segundo a perspectiva de Deus para as nossas vidas. E sexto e último ponto, queridos, o segredo de tudo é a humildade. Fala para o irmão do seu lado, humildade. 1 Samuel 25, 23 e 1 Samuel 25, 28. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e, está lá não, prostrou-se perante Davi, rosto em terra. 28 agora. Só o começo dela, tá? Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva. Mais uma vez ela chama para ela a responsabilidade, ela se lança diante de Davi, pede perdão, ela se humilha. E humildade, queridos, não é humilhação. Uma coisa é bem diferente da outra. Amém? Amém? Dentro de humildade, queridos, eu quero lhes perguntar algo. Você está decepcionado com alguém hoje? Sim ou com certeza? Então eu quero te desafiar a perdoar. Veja uma frase que eu li essa semana, passei alguns irmãos até. Nós não tivemos pais perfeitos. Não somos uma pessoa perfeita, não nos casamos com uma pessoa perfeita, é verdade, Deus. Nem temos filhos perfeitos. Nós não estudamos nem trabalhamos num lugar perfeito, não frequentamos uma igreja perfeita, e aleluias por isso. Logo, vamos ter queixas uns dos outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. O remédio para esse mal é o perdão. O perdão constrói pontes, onde a decepção causou abismos. O perdão cura feridas feitas pela decepção. Hernandes Dias Lopes. Ele é um pastor, é um reverendo da presbiteriana. E eu vi essa frase, aliás, o Lucas até postou eu vi por causa dele. Perdão, queridos, a humildade é o caminho para resolver os problemas. Abigail, nessa situação do texto, ela em nenhum momento, como eu disse, se descontrolou. Ela se manteve humilde, ela manteve um cuidado justamente com o fato inerente ao texto, que era justamente o descontrole. Se você ler o texto, você não vê em nenhum momento mencionar isso. Houve descontrole. Por quê? Porque ela se manteve controlada, ela buscou a solução da causa. Ela não foi atrás do causador do problema, ela não foi atrás de pessoas erradas,
ela não apontou nada, ela foi atrás da solução. Quando sofremos ataques, quando estamos na iminência de um tsunami, nós não temos que olhar e buscar um causador do problema. Quem viu algum vídeo já de um tsunami chegando? Alguém já viu? Você viu as pessoas discutindo? Oh, foi por causa da geleira lá que está descongelando. Os homens há 2000 anos atrás começaram a destruir esse planeta. Acontece isso. Porque você está pensando o quê? Num primeiro momento salvar a si mesmo, salvar os seus que estão ali perto, próximo. Você não está nem aí, não adianta a gente olhar e descobrir quem foi o causador do problema. Eu não estou dizendo com isso, queridos, que aqueles que causam problemas não devem ser confrontados. Mas estou dizendo que essa não é a solução do problema. O problema é uma questão, a pessoa que ocasionou o problema é outra questão. Nós tratamos do problema e depois nós vemos como tratar, como cuidar da pessoa que ocasionou o problema. Mas Abigail, ela não se descontrola, ela se manteve centrada na resolução do problema. Ela poderia ter ficado com raiva de Nabal, não poderia? Poderia ou não poderia? E virava para Nabal e falava: ô seu incircunciso, filho de Belial, demoniado de Gadareno. E podia falar um monte de coisa para ele. Desviado. Ó, só o que vai acontecer com a gente. Ela fez alguma coisa assim? Não, lê o resto do texto depois, lá vocês vão ver. Não faz nada. Ela poderia ter até ido a ele culpado de tudo. Você é o culpado de tudo, a gente vai morrer. Eu não sei o que vai acontecer comigo, você vai morrer, você é um tolo, você é um ignorante, que de fato era. Mas ela não faz isso. Ela poderia ter feito 200 coisas diferentes. E ela não faz, ela vai em direção à resolução do problema. E é isso que nós precisamos fazer. Parar de olhar para os fatos e circunstâncias buscando um culpado, mas olhar para os fatos e circunstâncias buscando uma solução. Já tem o diabo para apontar culpados, queridos. E ele faz muito bem isso, deixa ele fazer. Deixa, esse ministério é o dele, não é o seu, amém? E vale, queridos, um acrescentares aqui. Mas um acrescentares bíblico, tá? Não tem heresia. Se nós pegarmos uma outra história de um casal, Naamã, quem lembra de Naamã? Ô queridos, é a Bíblia. Mas vamos lá, Naamã, ele era um homem de muitas posses, ele era um senhor do exército sírio, de alto escalão. E em determinada situação, o que é que acontece com ele? Ele é acometido de lepra. E naquela época, queridos, muitos anos antes de Jesus, se na época de Jesus era assim, nessa época ainda devia ser pior. Mas naquela época, quem era acometido de lepra, ele era afastado, ele era separado da sociedade, ele ficava à mercê. Usualmente existiam alguns lugares que existiam vários leprosos. Eles ficavam ali esperando a morte, sobrevivendo com o que encontravam e esperavam a morte. Mas esse caso de Nabal nos aponta uma questão. A esposa dele, quando sabe que ele está com lepra, ela não o acusa, ela não o dispersa, ela não empurra ele para longe, para distante, ao ponto de que uma garota escrava na casa dele fica sabendo que Nabal tinha lepra e ela diz para a senhora dela, Naamã, ela diz para a senhora dela: em Israel existe profeta, em Israel existe um Deus que cura. E a senhora vai até o seu marido e faz o quê? Fala para ele: amor, vai a Israel, existe um profeta lá e você vai encontrar cura. Quando a sua esposa, o seu marido, o seu parente, o seu amigo é acometido de um câncer, quem tem que sair é o câncer. Não é a sua esposa, o seu marido, o seu amigo, o seu vizinho. Quando a sua outra parte, se a Rebeca me arruma um problema, não é a Rebeca que tem que sair, é o problema. Se eu arrumo um problema para a Rebeca,
Não sou eu que tenho que sair, é o problema. Nós precisamos entender e praticar mais, queridos, a palavra do nosso Senhor. Nessa situação, Abigail, ela não vai matar o marido, ela não expulsa ele, ela tenta resolver o problema. Quem tinha que sair era o problema, não era o marido dela. Vocês estão aí? Humildes e controlados, queridos. Abigail, como vemos no versículo 23, se humilha. Quem está disposto essa noite a se humilhar? Você quer resolver o problema? Quem em sã consciência, queridos, agiria como essa mulher? Antes dessa mensagem, quem pensaria como essa mulher pensou? Quem faria o que essa mulher fez? Ela foi em direção ao conflito. Ela foi em direção a Davi. Davi podia ter de bate pronto, arrancado a espada, passa a faca, vamos embora, eu quero matar Nabal. Podia ou não podia? Eles mataram muita gente, queridos. E não era errado, tá? Em tempos de guerra, a morte, o assassinato não premeditado no sentido do nosso ambiente aqui, isso não é pecado. Ou numa guerra você acha que Deus prefere que você fique lá, não, me matem, me matem, me matem. É fato que Deus prefere que a guerra não aconteça. E nós temos soluções também para que isso não aconteça. Mas, enfim, não é esse o fato. Voltemos aqui para o finalzinho da mensagem. A humildade em dias de conflito, de problemas, ela é uma demonstração de domínio próprio. Se quisermos vencer nossas guerras e apaziguar os conflitos, nós precisamos vencer os impulsos que nós temos de ira e de orgulho. Estes dois, queridos, ira e orgulho, são os maiores obstáculos para a resolução dos problemas nas nossas vidas. O orgulho é um grande problema que nos leva no caminho contrário à humildade. E veja só, eu vou contar uma outra historinha bem curta. Eu e a Rê, daqui a alguns anos, Isaac vai estar no colégio. E um dia ele vai chegar para a Rê e vai falar assim: mãe, hoje eu tenho um teste lá para o teatro na escola. Eu vou fazer. Amém, filho, vai lá. Que Deus te abençoe. Que você tenha a direção de Deus e que as coisas aconteçam conforme Ele quer. Aí o Isaac vai lá, chega na escola, faz o teste. Passa algum tempo, ele volta para casa. Chega em casa, a Rebeca olha: e aí, filho? O que aconteceu no teste? Você conseguiu passar? E ele chega alegre. Fala: não, mamãe, não passei. Mas eu tenho um papel importantíssimo. O de estar na torcida. Aplaudir. E comemorar aquilo que eles estarão apresentando. Que postura é essa? Que pensamento é esse? É um pensamento humilde. Eu não preciso, queridos, estar aqui em cima. Pastor Bruno não precisa estar aqui em cima. Fabi não precisa estar aqui em cima. Isso não nos define. Se uma posição te define, o seu coração é corrompido. Eu preciso me manter aqui. É o que? Orgulho. Porque não, eu não vou dar o meu braço a torcer. A Rebeca é que errou. Vejam uma frase, queridos: os arrogantes, eles têm muito amor próprio. Os humildes têm muito amor ao próximo. E C.S. Lewis disse assim: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Nós temos esse costume, não, porque eu quero ser visto, eu quero ser lembrado, eu quero... É ou não é verdade? Acontece ou não acontece? Ou só comigo acontece isso? Ô gente, me ajuda aí, sou só eu que sou ruim?
O orgulho, queridos, é o que gera nas nossas vidas o ego exacerbado. Ou como a gente já brincou outras vezes, aquele ego argentino. Quem já ouviu a piadinha do ego argentino? Como é que o argentino se mata? Ele sobe no ego e se joga. O problema é que ele está caindo até hoje, né? O Pedro entendeu, foi rápido até. Isso é brincadeira, tá, gente? Existem inúmeros argentinos maravilhosos. Mas nós corremos atrás de uma posição, nós pensamos em nós mesmos e não no próximo. E vivemos justamente o contrário do que nos diz a palavra. O que diz lá em Filipenses 2, de 1 a 3? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Mateus 5,5 diz também: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E Abigail foi uma mulher extremamente humilde nesse caso, queridos. Ela se lançou diante de Davi. Depois você lê 1 Samuel 25, do 32 ao 35. A postura orgulhosa, vaidosa e raivosa, às custas das pessoas que estão ao nosso redor, não valem, queridos. Se à custa do seu orgulho, o irmão que está do seu lado morrer, é um custo muito alto. O seu orgulho não vale isso. E eu digo morrer fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Que o seu orgulho seja quebrado, como o meu também. E o último ponto, queridos. Nós encerramos o sexto, mas eu queria mencionar a última questão e nós vamos orar. 1 Samuel 25, do 36 ao 38, diz assim: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas estas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Romanos 6, 23 diz isso: o salário do pecado é a morte. Um homem intolerante, tolo, plantou sobre ele morte e colheu morte. Que a sua postura hoje seja diferente, queridos. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, se coloque como último. Se você entende que você precisa mudar uma postura na sua vida essa noite, eu quero te chamar aqui à frente, para juntos nós orarmos. E aí, humildade passa e começa por isso, por dar um passo até aqui à frente. Não seja orgulhoso. Pedir para o pessoal baixar as luzes. Se posicione diante do Senhor e mude. Em algum desses 6 pontos, queridos, eu tenho certeza, eu estou aqui. Eu preciso mudar desses 6, acho que 12 na minha vida. Nós precisamos ser forjados por Ele, nele e a maneira dele. Eu quero te dizer mais uma vez, não tenha medo. Não tenha medo. A Fabi vai cantar uma música, queridos. Tem 4 frases. Uma delas é repetida 2 vezes. Que foi num caso de uma mulher que ela estava no seu quarto orando, falando com Deus. Ela tinha tido uma semana muito ruim. E a filhinha dela, de 5 anos, entrou no quarto
começou a acariciar a mãe e cantou essa canção. Papai do céu tá no barquinho. Papai do céu tá no barquinho. Eu não preciso ter mais medo. Eu vou andar sobre as águas. Papai do céu tá no barquinho. Papai do céu tá no barquinho. Eu não preciso ter mais medo. Eu vou andar sobre as águas. Andar comigo sobre as águas. Andar comigo sobre as águas. Papai do céu tá no barquinho. Você pode declarar isso? Papai do céu tá no barquinho. Eu não preciso ter mais medo. Eu vou andar sobre as águas. Papai do céu tá no barquinho. Papai do céu tá no barquinho. Eu não preciso ter mais medo. Eu vou andar sobre as águas. Vem, filho meu, vem andar comigo sobre as águas. Bem, queridos, o Senhor me traz à memória a frase que eu disse no meio da mensagem. A omissão gera destruição. Existem pessoas que precisam se humilhar diante do Senhor, que não estão tomando postura diante dEle, Não se abstenha, não se omita. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o profundo do teu coração. E só a verdade na sua e na minha vida é que vai gerar mudança. Não preciso ter mais medo. Eu vou andar sobre as águas. Que todo sofisma, que toda mentira caia por terra. Todo engano de Satanás que foi gerado nas nossas mentes, nos nossos corações, que eles caiam por terra em nome de Jesus. Nós somos livres, libertos em Cristo. Não existe acusação sobre a minha e sobre a sua vida, desde que nós nos coloquemos diante da verdade do Senhor.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, Ele é a verdade. Ele diz, quando perguntaram quem eu direi, quando me perguntarem quem é o Senhor, Ele diz, eu sou. Perceba que não existe uma composição verbal nessa frase, porque Ele é o verbo. O fato e o centro não somos nós, queridos, mais uma vez. A omissão, ela é o primeiro passo para a destruição. Pai, nós reconhecemos que precisamos. Nós reconhecemos que podemos aprender tanto com Abigail, que ainda depois colheu bons frutos, se tornou esposa de Davi, que era o rei da nação. Nós queremos semear diferente hoje, porque nós esperamos colher diferente amanhã. Como diz essa canção, nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor está no barquinho. Nós cremos que o Senhor nos diz, vem, em meio à tempestade, Ele estava dentro do barco. Em meio à crise, o Senhor traz, Pai, a resolução do problema. Em meio a uma crise de comida, Jesus multiplica o pão e o peixe. Em meio a uma crise nacional em Nínive, Deus levanta um profeta que confronta a nação, e a nação se quebranta, se humilha diante de Deus. A humildade é o início da mudança sobre nós. Nós reconhecemos, Pai, tudo isso em nós. Gera em nós vida. Como diz o Luciano Subirá, Pai, esse é somente um discurso. Se o Senhor não trouxer fundamento, se o Senhor não trouxer avivamento na vida dos meus irmãos, se o Senhor não gerar frutificação no coração deles, isso terá sido somente uma palestra. Mas a minha oração, Pai, é que a começar de mim, nós tomemos postura, atitude e mudemos. E comecemos hoje o processo de mudança. Onde quer que seja ele, nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa igreja, na nossa empresa, no nosso trabalho, na escola, faculdade, onde quer que seja, Pai. Em nome de Jesus, nós esperamos de Ti, Pai, a solução, certos de que o Senhor vai nos dar a direção. Nós tomaremos atitude, posicionamento e faremos o que o Senhor nos direcionar a fazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos?